Bom dia, Arthur. Bom dia, Caroline. Bom dia, Evelyn, Giovana Sena, Guilherme Oliveira, Isabel Leal, Bom Isabela dia, bom Costa, dia. Isabela Ferreira, Isabela Perini, Laura, Letícia Camarinho, Bom dia, Letícia Jota. Mello, Lívia Goulart, Pedro Leão, Pedro Lopes, Pedro Paulo, Sofia, Bom dia, Stephanie, Thomas, Vitor. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, professor. Bom Bom dia. dia, Jota. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia. Tudo bem com vocês? Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aulinha um pouco mais proativa, tá? Eu vou espelhar aqui para vocês o caderno de atividades. Então, vocês vão pegar o caderninho de atividades de vocês, lá na página 16. Pegaram aí? No caderninho de atividades da página 16, vocês vão responder agora, em tempo real, estas questões relacionadas às funções carboxiladas. Então, eu vou ampliar aqui para que vocês enxerguem. Então, tá aí, a página 16, tem o exercício 23 para fazer, até o exercício, no finalzinho, aqui, Ô, Jota, até o 34. professor. Jota, você já tinha pedido pra gente fazer. Será que todos fizeram? Ah, não, né? Nem todo mundo faz, mas... Então, pessoal, desse exercício 23 até o 34, vamos pegar a apostilinha aí, quem já não fez isso, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês. Assim que vocês terminarem de fazer esses exercícios, vocês vão fazer o quê? Vão entrar lá no Positivo On. Estão vendo minha telinha de Positivo On aí, pessoal? Tá dando para ver? Sim, tá dando. Não apareceu, não? Ah, apareceu. Tá vendo essa atividade sobre funções oxigenadas 2? Tá aqui, ó. Onde eu estou passando o meu cursor. Uhum. Vocês vão tirar uma fotinho desses exercícios que vocês fizeram agora e vão mandar aqui nesta atividade. Vejam que, por exemplo, aqui eu vou abrir do terceiro A, eu já recebi da Amanda. E olha quantos que eu não recebi aqui. Nada, absolutamente nada. Ó, recebi do Leonardo, recebi da Letícia. E os demais vão fazer essas atividades, esses exercícios agora, com o meu acompanhamento aqui, vão tirar a fotinha e vão mandar para mim esse arquivo. E a do B, quem você recebeu? Pro, que eu mandei. Ah, apareceram algumas coisas interessantes aqui, deixa eu ver. Vamos pro B. Pro B, quem me mandou, olha só, 000, olha, recebi uma da Giovana Sena, de fato, recebi da Isabela, e somente, demais ninguém. Vamos fazer isso agora. Claro, tem os outros exercícios dessa parte da apostila, das funções oxigenadas, que tem que me mandar também. Mas agora, vamos fazer, né, esses que eu passei para vocês. Das funções carboxiladas. E aí, ao longo dos dias, né, conforme for avançando aí na matéria, quem não mandou vai ter que mandar aqui para poder constar a pontuação lá no Positivo On. Então, começa aqui, pessoal. Exercício 23, funções carboxiladas. Então, vamos falar aí dos nossos ácidos carboxílicos, tá? E dos ésteres.
Tem algumas questões aí que são questões de múltipla escolha, né? E outras que vocês vão ter que associar colunas aqui e também escrever algumas fórmulas estruturais, né? Fórmulas moleculares. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí o que é para fazer? Sim. Mãos à obra. Quem tiver com dúvida, eu estou aqui e a gente vai acompanhando juntos, tá? Todos fizeram a prova Ô, mensal? professor, Oi? professor, Tô na em qual escuta. arquivo que tá no positivo on para te enviar que eu não tô achando? Qual é o nome? Voltar. Atividade sobre funções oxigenadas 2. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. Achei, Achou? achei. Uhum, obrigada. Atividade sobre funções oxigenadas 2. Pessoal, todos fizeram a prova bimestral? Sim. Já? Vamos ver mesmo? Olha só, deixa eu ver aqui. Não falou. Vejamos. Vejamos. Bom, no terceiro A, está todo mundo verdinho, todo mundo fez aqui. Muito bem, muito bem. Agora vamos ver o terceiro B. Todo mundo verdinho, verdinho, verdinho. Opa, a Jéssica está no ar, tá? João Vitor Aparecido também não. Matheus Ramos foi transferido. Então tá, beleza. Esse negócio aqui depois expira o prazo lá e dá uma dor de cabeça, né? Voltemos aqui para as atividades. Alguém está com... Vou dar um tempinho para vocês e eu vou entrar na correção deles daqui a pouco. Ó, eu já recebi arquivos aqui das funções nitrogenadas. Já recebi da Amanda, terceiro A. Recebido. E já recebi também da Letícia Camarinho. 3 arquivos que vão aqui para a minha pasta. E aí eu baixo e examino. Tá aí. Opa. É isso aí. Então, lembrando aí das funções, né, orgânicas carboxiladas, carboxila significa uma carbonila, que é o carbono ligado ao oxigênio pela dupla ligação, e uma hidroxila. Então, é um carbono que tem o oxigênio em dupla ligação e uma hidroxila, um grupo OH. Essa é a nossa carboxila. Quando essa carboxila fica na extremidade da cadeia carbônica, estou lidando então com um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico tem caráter ácido porque o hidrogênio da hidroxila é ionizável. Então, o caráter desses compostos orgânicos é um caráter ácido. Quando eu substituo o hidrogênio da hidroxila, que está presente lá na carboxila, por um grupo orgânico, aí eu tenho um éster. Então, os nossos ésteres são derivados, né, dos ácidos carboxílicos. Tá tudo tranquilo aí? Eu tenho alguma dificuldade, pessoal?
Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Dificuldades ou não? Dúvidas? Não. Pessoal, tá tranquilo aí? Alguém tá com dificuldade, alguma dúvida? Não. Ok.
Mais uns 10 minutinhos, tá bom? Mais um tiquinho, 15 minutinhos. Ô, louco! Toma um cafezinho enquanto isso, Jota. Ah, é horrível ficar aqui só esperando. Mas eu vou tomar um café mesmo. Todo mundo fez inscrição lá pro Enem? Infelizmente. Moleza, tira de letra. Que Deus te ouça. Tira de letra. Já passou o carro dos ovos, agora está passando o carro do gás, daqui a pouco passa a pamonha, daqui a pouco o produto de limpeza, aí vem o mexerica, pocã, mexerica, tá muito barato, tá uma beleza. E aí, pessoal, posso corrigir? Deixa eu ver os caras que me mandou. Sim, Deixa eu ver quem me mandou aqui, deixa eu atualizar. eu tô terminando pra eu te mandar. Tá. Ah, aqui ainda não chegou nada, hein? Por enquanto, nada. É promoção do quê que é isso aí? Ah, do gás. Pronto, pessoal? Pode corrigir? Pode. Quem terminou aí, vai mandando a fotinho no arquivo lá do Positivo On. Não deixe de enviar. Tá aqui. Na página 23? Terminou? Ainda não. Ah, mas já secou as bolinhas? Sim, senhora. Mas eu quero... Texto aqui de mau cheiro da... Então, Pro, aqui vê se o foi a minha foto. famoso... Peraí. Vai poder enviar depois ainda ou não? É, você tem que me enviar isso sem falta, que é a data de hoje, né? Não, sim, eu tô falando, tipo, entregar mais tarde. Ah, é porque eu não vou poder esperar muito tempo aqui, que eu vou ter que corrigir, mas me envia. Você terminou Tá. já? Ainda não. Ou só tá com problema na foto? Não, ainda tô terminando. Ah, tá. Então Por isso aqui, que eu ó, tô o falando. terceiro A, quem já... Tá.
Terceiro A, quem me mandou? Deixa eu ver aqui. Quem mandou? Um arquivo Letícia Mello. Arquivo aceito. Ok. Tenho aqui da Sofia, arquivo aceito. Também. Vamos ver o terceiro B. Terceiro B. Aqui no terceiro B eu tenho também 2 arquivos recebidos, né? 2 arquivos da Evelyn. Então, aceito aqui. E o outro também aceito. Os demais ainda não. Chegou um outro terceiro A também. Vamos lá. Mais 2 aqui no terceiro A. Deixa eu ver. 2 arquivos aqui da Sofia. Mais um aceito. E outro também aceito. É isso aí. Eu vou voltar lá então, vocês vão enviando aí. É o arquivo da data de hoje, né? Então ele fica aqui no meu banco de dados. Depois eu baixo e examino aqui. Lá no nosso exercício, então, vamos lá fazer uma correção das funções carboxiladas, né? Estava falando aqui do mau cheiro das axilas, né? O famoso CC. Então, quando você, né, soa, seu suor tem substâncias químicas, né? Diversas. Você vai ter água, sais minerais, ureia, né? E o suor eliminado pelas glândulas apócrinas é um pouquinho diferente, que as que se concentram aí nas axilas, né? Elas vão, né, eliminar restos celulares. Esses restos celulares, as bactérias adoram, né? E vão fazer o metabolismo desses restos celulares, as bactérias acabam se alimentando disso, e o metabolismo das bactérias, né, produz substâncias, né, substâncias químicas lá que são ácidos carboxílicos, que são derivados lá do metabolismo dos restos celulares que as bactérias se alimentam, e são eles que vão provocar o mau cheiro. Os ácidos carboxílicos, então, aqui ele pergunta, né, assinar a alternativa correta. Eu vou voltar lá na postilha que já vem com um gabarito para a gente poder acelerar a coisa. Então, era só um instantinho. Vou tirar daqui e vou entrar na... Ô, Jota, é para mandar no arquivo do atividades sobre funções oxigenadas 2? Exato, isso mesmo. Ok, obrigada. Nada. Deixa eu abri-lo aqui. E vamos lá. Vamos lá para as funções carboxiladas. Tá aqui. Então, o que nós temos que ver? A alternativa correta que se refere aos ácidos carboxílicos, né? Então, no item A, que apresenta grupo funcional carboxila, que é isso aqui não é uma carboxila, isso aqui é uma carbonila. Carbonila de ponta de cadeia. É grupo funcional de aldeído, isso. Não é. Apresenta o grupo funcional carboxila, que aí sim eu tenho carbono, né, carbonila, e uma hidroxila ligada a essa carbonila. Isso na extremidade da cadeia. Então, ácido carboxílico. Apresenta o grupo funcional carbonila. Essa carbonila aqui se refere ao que nós chamamos de cetona, né? Uma carbonila que
onde o carbono é um carbono secundário. No item D, apresenta o grupo funcional carbonila, de novo, ele coloca aqui essa carbonila, não tem nada... Eu posso até ser verdade que isso é uma carbonila, mas é grupo de aldeído, não de ácido carboxílico. E a hidroxila, né, até está presente lá no nosso ácido carboxílico, mas não é o grupo funcional hidroxila, e sim carboxila. Portanto, alternativa B. Lá para cima, ele está falando dos ácidos carboxílicos, né, que tem um nome sistemático, né, recomendado lá pela IUPAC, e tem alguns nomes, né, triviais, né, uma nomenclatura usual, que ainda é aceita. O primeiro aqui é o ácido fórmico, que vem do latim fórmica, né, formiga. Então, vocês vão lembrar que esse forme é um prefixo que na nomenclatura usual ou trivial é de uma estrutura que tem um carbono. E o ácido acético, do latim acetum, né, que significa azedo, lembrando que acete é um prefixo que na nomenclatura usual ou trivial se refere a uma estrutura que tem dois. O ácido butírico, então ele vem da palavra, né, butirum, que está se referindo no latim a manteiga, né? Então está aqui o nosso ácido butírico. Esse but, vocês já sabem que mesmo para nome o nosso prefixo. E aí nós temos que associar aqui esses nomes às estruturas. Então está aqui o nosso ácido fórmico com um carbono, está aqui o nosso ácido acético com 2 carbonos, e está aqui o nosso ácido butanóico ou butírico com 4 carbonos. Posso ir adiante, pessoal? Sim. Vamos lá para o exercício 25. Os ácidos carboxílicos, ao reagirem com álcoois, formam os ésteres em uma reação de condensação, conhecida como esterificação. Escreva a equação química que representa a reação entre o ácido etanóico e o etanol e indique o nome da substância formada. Então, eu vou pegar aqui o nosso ácido acético, ou ácido etanóico, né, com 2 carbonos, então H3C, COOH, e vou reagir lá com o nosso etanol, que tem 2 carbonos na sua estrutura, né, H3C, CH2OH. Essa reação de esterificação vai liberar uma molécula de água, vai sair um H2O, e vai formar um éster. Nesse éster, quem virá antes do oxigênio? Um grupo com 2 carbonos. E quem virá depois, no oxigênio de baixo, outro grupo com 2 carbonos. Então, no éster formado, eu tenho, antes do grupo funcional, o grupo que veio proveniente do ácido carboxílico, com 2 carbonos. E depois, o grupo funcional, o grupo que é proveniente lá do álcool, que também tem 2 carbonos. Então, o nosso amiguinho formado aqui é o etanoato de etila, nosso éster, que tem o nome usual de acetato de etila. Possivelmente, depois que sair das férias, vocês vão fazer essa reação química no laboratório, de obtenção aqui desse etanoato de etila, do acetato de etila. Ele tem um cheiro muito parecido com o cheiro de maçã. Posso passar aqui, pessoal? Estão anotando aí? Pode passar já. Pode passar já. O exercício... Tá, beleza. O exercício 26. Considere as seguintes substâncias e responda aos itens a seguir. Então, você tem o propano-1-ol. Estranho esse nome, né? Propano-1-ol. O certo seria propan-1-ol, né? 2. Ácido etanóico. 3. Metanoato de metila. Então, ele está se referindo ao composto 1 como um álcool. Composto 2, um ácido carboxílico. Composto 3, um éster. São as funções orgânicas presentes.
Item B. Quais as forças intermoleculares predominantes entre as moléculas dessas substâncias? Bom, para os álcoois, nós sabemos que eles têm grupo funcional hidroxila. OH ligado diretamente a um carbono saturado. Então, ligação de hidrogênio. O ácido etanóico, um ácido carboxílico, ele tem carboxila. Carboxila tem uma hidroxila ligada lá no carbono, além de ter um oxigênio em dupla ligação. Também faz ligação de hidrogênio. Já os ésteres, eles têm um tipo de força que é dipolo-dipolo, porque são moléculas que são assimétricas, e sendo assimétricas, elas têm uma certa polaridade. Essa polaridade, então... Oi? Você sobe um pouquinho para eu tirar print da questão 25, por favor? Essa polaridade dos ésteres, então, ocasiona força de atração intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Obrigada. Posso descer aqui? Beleza. Então tá aí. No item C, coloque-as em ordem crescente de ponto de ebulição. Justifique a sua resposta. Gente, quanto mais intensa forem mais intensas as forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição, né? Então, o que eu vou observar aqui? Os álcoois e os ácidos carboxílicos fazem ligação de hidrogênio. Então, o ponto de ebulição deles já vai ser maior do que no caso do éster, que tem forças do tipo dipolo-dipolo. Agora, comparando o ácido carboxílico com o álcool, nós vemos que o ácido carboxílico, por causa da carboxila, e ainda tem uma carbonila, que é o oxigênio em dupla ligação, os ácidos carboxílicos têm condições de fazer duas ligações de hidrogênio entre si, em 2 pontos, além de fazer ligação de hidrogênio entre as próprias moléculas. Isso faz com que o ponto de ebulição dos ácidos carboxílicos seja maior do que dos álcoois, né, de mesma massa. Então, a ordem crescente de ponto de ebulição será 3 para o éster, que é menor do que 1 para o álcool, que é menor do que 2 para o ácido carboxílico. Tudo bem, turma? Tudo. Posso passar aqui para a próxima? Pode. Está aqui o exercício 27, falando dos flavorizantes, né? Flavorizantes que vão conferir sabor e aroma para os alimentos, né? E ele está se referindo aqui ao etanoato de butila, que é o responsável pelo flavor da maçã. E aí ele pede para escrever a fórmula estrutural e a fórmula molecular do etanoato de butila. Então a fórmula estrutural vai estar aqui. Etanoato, antes do grupo funcional, vem 2 carbonos. Então etanoato tem esses 2 carbonos. Etanoato do quê? O que vem depois do grupo funcional? Vem aqui butila, ou seja, eu tenho 4 carbonos na estrutura. Então está aqui a fórmula estrutural do nosso éster. Fórmula molecular, é só você contar quantos carbonos nós temos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Portanto, C6H12O2. Tranquilo, turma? Tranquilo. O exercício 28, um exercício aqui do ITA. Então, ele pede aqui, ó, considere as seguintes substâncias. Aqui eu tenho, né, uma primeira estrutura. Eu já vejo nessa primeira estrutura que eu tenho aqui um grupo funcional de cetona. Veja aqui que eu tenho a carbonila, um carbono secundário, um carbono que se liga a outros 2. Tem 2 grupos cetonas nessa primeira estrutura. A segunda estrutura eu volto a ter outro grupo cetona. Olha aqui a carbonila. Carbonila entre 2 carbonos, carbonila, que é um carbono secundário. Não sei. A Alice me perguntando aqui.
No 3, eu tenho aqui, ó, a carbonila na extremidade. Veja a carbonila na extremidade da cadeia. Isso aqui é aldeído. E no exercício 4, no item 4, né? Eu tenho uma carboxila. Veja, carbonila com hidroxila. Isso aqui é grupo funcional de ácido carboxílico. Então, dessas substâncias, são classificadas como cetonas apenas, então aquelas que vão ter a carbonila como carbono secundário, uma carbonila entre dois carbonos. Estrutura 1. Ok, pessoal? Ok. Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Aqui fala das emissões veiculares, né, que são responsáveis. Um estudo que foi apontado aqui, então, na região metropolitana de Campinas, ele fala que os gases aí poluentes, 80% dessa poluição é resultante, né, da queima de combustível, né, nas emissões veiculares. Então, você tem monóxido de carbono presente, você tem óxidos de nitrogênio, NOx, hidrocarbonetos, material particulado. Então, também tem a presença de compostos orgânicos voláteis, esses COVs aqui, né? Esses compostos orgânicos voláteis, eles são constituídos pelo quê? Por hidrocarbonetos, né? Aldeídos, cetonas, todos esses que são subprodutos lá da combustão incompleta do seu combustível, da sua gasolina, do seu querosene, né? E eles, então, em estado gasoso e na pressão, na temperatura ambientes, pela ação da luz, eles passam por reações fotoquímicas, né? Essas reações fotoquímicas formam outras substâncias, né, que vão ser nocivas aí aos organismos, né? Mais nocivas do que os próprios gases, inclusive. Então, ele pergunta aqui, qual das alternativas abaixo pode apresentar um composto orgânico volátil, considerando apenas os grupos funcionais indicados no texto? Então, no texto, os grupos funcionais que estão associados aqui nos compostos voláteis orgânicos seriam aldeídos e cetonas. Então, vamos procurar aqui. Butanoato de etila é um éster, então já está fora. Benzeno, hexanal e metil isobutilcetona. Está dentro, porque hexanal é aldeído, metil isobutilcetona é uma cetona, e o benzeno é um hidrocarboneto. Então, ele pode ser esses três podem realmente participar da composição dos compostos orgânicos voláteis associados ao texto. No item C, diclofenaco de potássio. Nada a ver com o texto não, diclofenaco de potássio. Está saindo lá um anti-inflamatório no escapamento do carro. Dodecanoato de exila também, nada a ver, isso aqui é um éster, né? Cloreto de isopropilo, isso aqui é um haleto orgânico. Não tem nada a ver. Benzaldeído poderia ser. Etoxetano é éter, então não faz parte. Ácido acético é ácido carboxílico, não faz parte lá dos compostos, né, que ele citou no texto. Pentoxioctano seria um éter, também não está associado ao texto. Diclofenaco de potássio, rapaz, está saindo medicamento lá do escapamento do carro. Mentol também não tem nada a ver. Então, a alternativa B é a correta aí. Exercício 30, ele fala da pele dos hipopótamos, encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém ácidos hipossudórico e noripossudórico. O hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, devido à maior quantidade de um determinado grupamento presente em sua molécula, quando comparado com o ácido noripossudórico, como se observa nas representações estruturais a seguir. Então, está aqui os nossos amiguinhos, o hipossudórico e o noripossudórico, dois ácidos, né? E se está falando aqui que nós temos ácido, veja que tem grupos funcionais de ácido carboxílico. Aqui um grupo funcional de ácido carboxílico. Eu tenho aqui a carboxila, no ácido hipossudórico, duas carboxilas, na verdade, e no noripossudórico eu tenho somente uma carboxila. Então, grupo funcional de ácidos carboxílicos, a carboxila.
Exercício 31 está falando de uma bactéria aqui, Clostridium botulinum. Esse Clostridium botulinum é um habitante do solo, né? Se for absorvido no trato digestivo, né, vai causar problemas porque tem uma toxina, né, muito violenta, né, que ataca aí o sistema nervoso central. E uma medida para você se prevenir quanto a essa intoxicação é não consumir, né, conservas alimentícias que têm um lata estufada ou odor de ranço, porque essa bactéria, né, ela acaba proveniente de alimentos contaminados, ela vai ter produzido essas toxinas aqui, a toxina botunílica, que é muito perigosa. O composto químico identificado no texto é classificado como? Bom, o composto químico que ele se referiu aqui tem esta fórmula, CH3, CH2, CH2, COOH. É aqui que está a pegadinha, né? Essa pegadinha mostra que na extremidade da cadeia eu tenho uma carboxila, carbono, com dupla em oxigênio, e a hidroxila, o OH ligado a esse carbono. Então, está se referindo a ácido carboxílico. Ô, JR, Oi? você pode subir um pouquinho só pra me tirar um print da 30 ali em cima? Isso aí. O quê? Isso aí. Obrigado. Ok, vamos lá. Exercício 32 aqui, do Mackenzie, né? Você tem que observar as estruturas aqui embaixo. A estrutura A, B, C, D e E. Eu acho que até nós fizemos isso na apostila, um exercício parecido. Percebam que a estrutura A, eu tenho aqui o oxigênio, né, pretinho, ligado aqui ao carbono branquinho, e esse carbono tem um hidrogênio aqui. Dá para a gente entender, então, que esse oxigênio está em dupla ligação com esse carbono. Então, isso aqui é um grupo de aldeído, uma carbonila na extremidade. A estrutura B, eu tenho o oxigênio ligado entre dois carbonos, como heteroátomo. Isso aqui é um éter. Estrutura C, ligado a esse carbono. E, na sequência, eu tenho esse outro carbono, que é uma carbonila. Então, aqui eu tenho oxigênio pretinho em dupla ligação com carbono. Esse carbono ligado a um oxigênio heteroátomo. Isso aqui é um éster, derivado de ácidos carboxílicos. Aqui, na estrutura D, eu tenho um carbono ligado diretamente a esse oxigênio, em dupla ligação. Isso é uma carbonila em carbono, que é secundário. Isso aqui é uma cetona. E aqui eu tenho, na ponta, na extremidade da cadeia, uma carboxila. Carbono ligado a dupla em oxigênio e a hidroxila, o OH ligado a esse carbono. Carboxila, grupo funcional de ácidos carboxílicos. Portanto, a alternativa correta aqui, quando você for querer saber quem é A, B, C, D e E, os seus grupos funcionais, alternativa D. Tranquilo, pessoal? Exercício 33, relacione os compostos orgânicos da coluna 1 com o nome das suas respectivas funções orgânicas da coluna 2. Então, na coluna 1, eu tenho aqui o etanol, é um álcool, olha aqui o grupo OH, hidroxila ligada a um carbono saturado. Aqui, a estrutura 2, eu tenho uma cetona, veja que o carbonila aqui, ó, entre dois carbonos, carbonila de carbono secundário. Na estrutura 3, eu tenho aqui simplesmente um hidrocarboneto, um alceno. Na estrutura 4, eu tenho um éster, veja o que vem antes e o que vem depois do grupo funcional. Então, está aqui nosso éster. A carbonila aqui fica, né, entre dois grupos de cadeia carbônica, com o oxigênio também como heteroátomo. E a estrutura 5 representa um éter. O oxigênio aparecendo como heteroátomo, só ele. Então, a associação correta aí, 5 éter, 3 alceno, 4 éster, 2 cetona e 1 álcool. Posso passar aqui, pessoal? Pode. Pode. Então, aí, a ordem correta dos parênteses, né? A ordem correta é a alternativa B. 5, 3, 4, 2, 1.
Aqui no exercício 34, ele deu um texto, né? No caso do Anderson Silva, ter sido flagrado no exame antidoping, né? Ô, professor, rapidinho. Oi. Até que horas pode mandar? Porque eu mandei exercício da apostila normal, ainda no caderno de atividades, eu fiz errado. Aí eu vou ter que fazer. Mas até que horas pode mandar? Porque a trilha vai fechar dia 30/6, tá falando aqui. Essa trilha fecha 30/6 porque é a apostila toda, entendeu? É o livro de atividades todo que vai até o dia 30. Mas esses que nós estamos fazendo hoje, tem que me mandar hoje, tá? Tá, que é o funções de trigonadas que você tá falando. Tá bom, esse então. que nós estamos corrigindo. Tá. Esse você me manda Aí hoje. manda até que horas? Então, tem que ser... Hoje vai entrar em manutenção positivo 1, então toma cuidado aí. Você viu que ele deu uma mensagem aí de manutenção. Né? Vai entrar amanhã, na verdade, né? Então. Valeu. Eu não sei, não. Às vezes já começa a travar antes, mas manda hoje. Ô, Jota, Oi? as páginas anteriores das 16, pode mandar ainda ou não? Você fez? Conseguiu fazê-los? Sim. Manda, então manda. Tá, vou mandar agora, tá? Beleza. Olá, pessoal. Então, a substância que se referiu aqui, o propionato de drostanolona, é um esteroide, também conhecido como Masteron, usado por fisiculturistas, né, por apresentar uma série de vantagens sobre outras drogas sintéticas. Aqui o nosso amiguinho. Ele é um derivado aí de um hormônio esteroide, né, porque ele tem essa estrutura que vocês vão aprender lá na bioquímica, característica, né, de esteroides, derivados do colesterol. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, um grupo cetona, né, carbonila aqui, com carbono secundário, carbonila entre dois carbonos, grupo cetona. E aqui eu tenho um grupo éster. Perceba, então, que eu tenho aqui esse oxigênio, ligado a esse carbono que tem carbonila, e o grupo funcional subsequente. Então, os grupos funcionais éster e cetona. Tranquilo, turma? Tranquilo. Só alguma dúvida? Muito bem. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou retomar lá as nossas... Um bom final de semana para vocês. Um abração. Se cuidem. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, bom final de Tchau, semana. Tchau, bom Bom final fim de de semana. semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau.